a gente usa esses sistemas lineares, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter dois problemas. O primeiro problema é entender o que está acontecendo, tá? E depois montar o nosso sistema linear e resolver ele, né? Então, a gente vai ter dois problemas. Um é montar o sistema linear, então, para isso a gente tem que ler com calma o que está acontecendo, tá? E depois a gente resolve o sistema linear, tá? O jeito de resolver a gente já viu, mas tomar cuidado mesmo na hora de fazer as contas. A dificuldade maior nossa agora é montar o sisteminha, tá? Então, vamos começar com um probleminha mais simples aqui, 2 por 2. Depois a gente vai aumentando a dificuldade aí. Então, vamos primeiro ler aí. Então, uma prova da universidade de 20 testes, um determinado aluno tirou nota igual a 8,5. Sabendo que para cada acerto ele ganha meio ponto e para cada erro ele perde meio ponto, quantas questões o aluno errou? Tá? Então, com essas informações, a pergunta é, tá, quanto ele errou? Então, a gente vai tentar, através do texto aqui, montar um sistema linear. Se a gente conseguir descobrir quem é o x e quem é o y, a gente consegue responder a questão, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos juntar nossas informações, tá? Então, ó, primeira informação que ele deu, a nota do aluno foi 8,5, tá? Então, a nota do aluno foi 8,5. Para cada acerto, ele ganha meio ponto, para cada erro, ele perde 0,25 pontos, tá? Então, essa informação que está no meu problema. Outra informação que ele dá aí é o total de questões. Ele fala que tem 20 questões. Então, ó, 20 testes. Então, a gente sabe que tem 20 questões, nota 8,5. Então, a gente vai usar essa informação. Tá? Então, aqui para montar o sistema, eu vou falar o seguinte. O X vai ser o número de acertos, quantidade de questões que o aluno acertou. O Y vai ser o número de erros. Tá? A letra que você vai chamar aqui não tem problema. Tá? Pode chamar de A, de erro, de A de acerto, E de erro. Tá? Não tem problema. Então, através dessas informações que o texto me dá, então eu sei que a nota é 8,5. E se ele acertar, ele ganha meio ponto. Se ele errar, ele perde 0,25. E que eu tenho 20 questões, a gente consegue montar o nosso sistema linear. Tá? Então, ó, vamos partir primeiro dessa informação que eu tenho aqui, ó, que é total de questões 20. Tá? Então, como as questões certas vai ser x e erradas vão ser y, quando eu somar as duas, tá, tem que dar 20, porque tem 20 questões. Então, se eu somar a quantidade de questões que ele acertou, quantidade de questões que ele errou, tem que dar o total da prova. Né? Então, 20 questões. Tá? Depois eu respondo aí, estou perguntando no chat, que no final da aula a gente conversa um pouco melhor. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, eu sabia que tinha 20 questões, então somei x mais y, tem que dar o total de questões. O outro dado que a gente vai usar é a nota que o aluno tirou. Tá? Então, eu sei que para cada questão que ele acertar, eu vou pegar a quantidade de acertos e multiplicar por meio, que ele ganha meio ponto. E vou pegar a quantidade que ele errou e vou multiplicar por 0,25. Negativo por quê? Porque ele vai perder, né? Então, ele perde 0,25 aqui. Então, quando eu multiplicar a quantidade de acertos vezes meio, subtrair o 0,25 vezes a quantidade de erros, tem que dar a nota final. E a nota final é 8,5. Tá? Então, aqui a gente consegue montar um sisteminha com duas equações e duas incógnitas. Bom, alguma dúvida de como eu montei o sisteminha? Então, ó, só recapitulando. Se eu tinha 20 questões, somando x e y tem que dar 20. Então, o primeiro dado que eu usei foi a quantidade de questões. O segundo foi a nota. O aluno tirou 8,5. Então, quando eu multiplicar a quantidade de acertos, ele ganha meio, subtrair por 0,25, que é o erro, tem que dar nota final 8,5. E aí, a gente consegue montar o sisteminha de equações. Feito isso, agora a gente tem que resolver o sistema, tá? Duas equações com duas incógnitas. Tá? Eu não vou resolver, porque a gente já aprendeu a resolver, né? Faria o escalonamento. Depois vocês fazem com calma em casa aí. Eu cheguei nessa resposta aqui, ó, tá? Então, vou resolver o sistema com escalonamento. Aqui é 2 por 2, até para fazer por substituição, né? Não teria muita dificuldade. Eu tiraria o valor do x e do y. Só que cuidado com a pergunta, né? A pergunta é, quantas questões o aluno errou? Vamos voltar lá, ó. Então, a pergunta é, quantas questões o aluno errou?
Como eu chamei o y de número de erros, então eu vou ter que o aluno errou duas questões, tá? Então, esse tipo de problema aqui, a gente tem que entender, anotar os dados que a gente tem, é sempre legal anotar os dados para depois montar o sisteminha linear. Montou o sistema, aí é você ter cuidado para resolver ele, tá? Alguma dúvida? Bom, então vamos para o mais complexo aqui, o mais difícil aqui, tá? Esse era 2 por 2, vamos para o mais complexo aí. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, porque o exercício ele é grande, né? Então, leiam com calma aí, depois eu vou ler também e a gente vai resolver. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês lerem o problema, porque tem muita informação aí, né? Então, leiam com calma e tentem ir anotando aí os dados que você tem aí. Vou esperar uns 5 minutos. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, esse tipo de exercício é muito importante vocês se organizarem, tá? Para montar ele, porque tem muita informação. Então, a forma como você lê o problema e transforma ele na forma matemática, você tem que ser uma pessoa organizada, tá? Então, se você conseguir organizar os dados, fica mais fácil para resolver o problema. Então, como eu vou organizar todos esses dados que está aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Isso aqui é uma coisa que eu faço, tá? Eu vou montar uma matriz, onde eu vou colocar aqui, ó, o A, o B e o C, porque aqui no meu torneamento, furação e fresa. Então, eu vou colocar aqui, ó, torneamento nessa linha, furação nessa da peça A, eu vou colocar a informação nessa linha. Quando eu falar da peça B, ou nessa coluna, desculpa, eu coloco aqui. Quando eu falar da peça C, eu vou jogar ela aqui, tá? Então, na hora que eu ler lá, a peça A aconteceu isso, eu vou colocar a informação onde tiver a peça A. Toda vez que eu estiver falando de torneamento, eu vou pôr informação nessa linha. Quando eu falar de furação, nessa linha. Quando eu falar de fresa, nessa linha, tá? Então, eu vou lendo lá com calma e falar, a peça A passou pelo torneamento. Ah, então eu coloco o ponto aqui. Ah, o B passou pela furação. Ah, então eu coloco aqui. Ah, o C passou pela fresa. Então, eu ponho essa informação aqui, tá? Então, eu vou organizar, isso é uma maneira que eu faço para facilitar o desenvolvimento aí do exercício, tá? Então, eu vou voltar lá no meu problema e vou ler com calma. Então, vamos voltar lá. Então, eu começo aqui. Então, tem 3 peças ABC, passa por 3 processos. Aí ele começa aqui, ó. Para cada peça do tipo A, o tempo médio para torneamento, então, ó, estou falando aqui da peça do tipo A e estou falando de torneamento. Então, gasta 10 minutos no torneamento.
Então, eu vou vir aqui na minha matriz, ó, peça A. Então, peça A passou 10 minutos no torneamento. Então, vou colocar aqui, ó, A, 10, torneamento. Então, linha e a coluna do A com o torneamento. Vamos voltar a continuar lendo lá, ó. Aí ele passa a mesma peça A, passa 3 minutos. 3 minutos de fresa e 5 minutos, ou, desculpa, 3 minutos na furação, né? E 5 minutos na fresa, tá? Então, eu vou colocar essa informação, ó. Tô falando só da peça A. Então, vou voltar lá, ó. Na minha peça A, passou 10 minutos no torneamento, 3 minutos na furação e 5 minutos na fresa. Então, eu vou ler lá e vou falar, então ele está falando peça A com torneamento, peça A com furação, peça A com a fresa. Então, eu organizei meus dados aqui da peça A. Vamos voltar lá. Agora, a gente vai continuando lendo aqui, ó. Agora ele vai falar da peça B. Então, todas as informações que ele está me dando da peça B. E aí ele fala, ó, torneamento 2 minutos, furação 1 minuto e meio e fresa 2 minutos e meio. Tá? Então, agora eu estou falando só da peça B. Então, quando eu for na minha matriz, então, ó, eu vou na minha matriz e vou falar, ó, ele ficou 2 minutos no torneamento, 1 minuto e meio na furação e 2 minutos e meio na fresa. Tá? Então, eu vou organizar aqui os dados da peça B. E, por último, vou voltar lá no meu enunciado, e agora ele vai falar da peça C. Então, para a peça C agora, estou só falando da C agora. Então, ele fala que tem 12 minutos no torneamento, 3 minutos na fresa, ou na furação, né? 3 minutos na furação e 9 minutos na fresa. Então, eu vou organizar, ó, vou no C, colocar 12, 3 e 9. Então, 12 minutos no torneamento, 3 na furação e 9 na fresa, tá? Então, já organizei, ó. Então, eu tenho que ir lendo e tentando organizar isso na forma matricial que vai me ajudar a entender depois para montar o meu sistema linear, ok? Vamos continuar a ler o problema que ele vai me dar mais informações aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Bom, continuando. Bom, agora ele fala o seguinte, ó. Ele vai falar só do torneamento aqui, ó. Tá? Então, ele sabe que o setor responsável por torneamento dessas peças tem 80 horas. Então, ele fala, ó, de todo esse tempo aqui, quando eu juntar a peça A, B, C, eu posso gastar 80 horas no torneamento. E aí, um outro cuidado que eu tenho que tomar, ó, todos os dados tá em minutos, tá? Então, eu não posso trabalhar no mesmo sistema com horas e minutos. Então, eu vou transformar as minhas horas em minutos, tá? Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó, 80 horas, e vou colocar no torneamento. Quando eu for falar de furação, 30 horas. E quando eu for falar da fresa, 60 horas, tá? Só que eu vou transformar isso aí para minutos. Então, voltando aqui no meu sisteminha, né? Eu tinha colocado os dados da peça ABC. Agora, ele falou da peça A, B e C. Agora, ele falou do torneamento, furação e fresa. Então, só um lembrete, né? 1 hora tem 60 minutos. Então, o torneamento era 80 horas, multiplico aí por 60. Eu vou tirar o tempo que eu posso gastar no torneamento, o tempo que eu posso gastar na furação e o tempo que eu posso gastar na fresa, tá? Então, pessoal, esse tipo de exercício é muito importante você tentar ler e colocar os dados numa forma que você consiga trabalhar depois com isso aí. Porque só lendo o texto é muita informação, você pode se perder, tá? Eu consigo entender o que está acontecendo. O importante é chegar aqui, né? Eu tenho o meu sistema, montar meu sistema linear. O objetivo era montar o sistema linear. Então, como que eu faço aqui agora? Ó? Eu chamei aqui, em vez de chamar de x, y, z, eu chamei de ABC, tá? Porque o objetivo, a pergunta era saber quanto tempo gastou na peça A, B e C. Tá? Então, a minha incógnita era o A, o B e o C. Ah, professor, posso chamar de x, y, z? Não tem problema nenhum. Tá? Eu só chamei de ABC para não ter problema. Aqui tem um erro de digitação, tá? Foi só um erro aqui, ó. Já mandei para vocês o arquivo. Aqui é C, tá? Só um erro de digitação. Tá? Aqui é C. O sistema está certo, tá? Só na hora de dar
Ctrl C, Ctrl V aqui, eu não... É C, que é o 3 aqui, ó, da peça C, tá? Então, corrijam aí o de vocês aí. Aqui é 3C, tá? E aí eu tenho o meu sisteminha linear. Alguma dúvida de como eu montei esse sistema, pessoal? Ficou claro para vocês aqui as informações, de onde eu tirei, como que eu montei a minha matrizinha? Bom, então agora vou passar a bola para vocês, então. Resolva o sistema linear. Vou dar um tempo para vocês aí, eu quero saber quem é o A, quem que é o B, quem que é o C. Faz aí por escalonamento, agora os números são grandes, né? Então, cuidado com a matemática aí. Zera aí. O objetivo nosso, então, é zerar esse elemento e esse elemento, tá? Então, abaixo da diagonal principal, zerar. Zerei sim, tá? Então, erro de digitação aí, corrijam aí, por favor. Vou dar um tempinho para vocês, façam com calma aí. Eu quero saber qual o valor aí do A, do B e do C. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando aí.
Pessoal, deixei a resposta aí para vocês, confiram aí, por favor. Vou dar mais um tempinho, deixar vocês fazerem. Mas a minha resposta, se eu não errei nenhuma conta aí, é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá então. Ó. Depois vocês fazem com calma aí, tá? Depois vocês vão ter um tempinho aí para corrigir, para ver se está tudo certo ou não. Mas, assim, uma vez que você achou o valor do A, o B e do C, pessoal, tem como conferir, tá? Não esqueçam nunca de fazer isso aí. A gente consegue conferir. Tem que jogar o valor aqui, ó. Eu já achei que o A vale 200. Faz a conta aqui, ó. 10 vezes 200, mais 2 vezes 500, mais 12 vezes 150. A resposta tem que dar 4.800, tá? Então, no final, quando vocês acharem o valor de A, B e C, substituiu na equação, não bateu, tem algum problema, tá? Confere em mais de uma. Confere na segunda aqui também, ó. O A, o B e o C, corrijam aí, né, meu erro de digitação. Substituindo aí, tem que dar 1.800. Se não der, você tem que procurar onde está o erro, tá? Uma pergunta que fizeram para mim no chat é como zerar aqui, ó. Não estou conseguindo zerar a linha 1 com a linha 2 com a linha 1. A gente pode sempre multiplicar pelo contrário, né? Aqui está 10 e aqui está 3. Ó. Multiplica de baixo por 10 e a de cima por 3. E aí põe um sinal negativo, né? Então ficaria 30 e aqui 30 menos 30 daria. Você pode multiplicar por dois números, né? Multiplicar a linha 1 por número e a linha 2 por outro número, não tem problema. Multiplicar número não tem problema nenhum.
Tá? Estou perguntando se quiser simplificar, pode simplificar é dividir, tá? Dividir, você pode dividir a linha inteira, não pode dividir um único número. Se eu dividir o 10 aqui por 2, tem que dividir aqui por 2 e 4.800 por 2. Tem que ser a linha inteira. A conta que eu fizer em um único número, eu tenho que fazer em todos os números, tá? Então, eu quero multiplicar a segunda linha aqui por 3. Tem que multiplicar a linha inteira por 3, tá? Não pode multiplicar um único número. Tem que multiplicar todos eles, tá? A conta que eu fizer para um, eu tenho que fazer para outro. E cuidado, eu posso só multiplicar número. Não pode nem somar número, nem subtrair número. Somar e subtrair só pode linhas, tá ok? Então, depois vocês façam com calma aí esse exercício, monte o sisteminha, lê com calma aí tudo certinho, tá? Só corrijam para mim o meu erro de digitação aqui, tá? E aí vocês vão chegar nessa resposta. Vamos fazer um outro aqui. Talvez eu vou deixar vocês montarem o sistema, tá? Então, ó, leiam com calma e eu vou dar um tempo agora para vocês montarem o sistema. Então, leiam o probleminha aí e aí montem o sistema linear. Vou dar um tempo, leiam, montam a matriz, se organizem aí. Eu quero saber qual que é o sistema que vai me organizar para eu resolver esse problema. Tá? Então, leiam com calma, anotem os dados que vocês acharam e vamos montar o sisteminha linear. Bom, pessoal, essa parte desses exercícios aqui, tá? O importante agora é vocês entenderem como montar, como ler o problema e montar o sistema linear, tá? Alguns não estão conseguindo chegar naquela resposta que eu achei no exercício anterior, tá? Depois vocês falam fazer com calma. Se na próxima aula vocês falam, professor, não está dando a resposta, não estou conseguindo, aí eu monto o sistema e resolvo para vocês no final da próxima aula, tá? Mas tentem, o importante é treino, tá? Então, não adianta vocês ficarem vendo eu fazer, e aí quando você for fazer, você vai ter dificuldade. Então, eu prefiro que você perca um tempo, com calma depois, quando terminar a aula, tentando resolver o exercício, para você descobrir onde você errou, onde você acertou, porque mesmo que depois eu vá resolver, você já viu, você já tentou fazer, fica mais fácil de você entender, tá? Então, nessa parte da aula, o importante é você montar o sistema linear, você entender como chegar na resposta, como montar o sistema. Depois da resposta, você vai fazer com calma, tá? Aí você vai ter um pouco mais de tempo, você faz com calma e tenta chegar nas respostas, tá? Caso ainda você não chegue, a gente faz eu monto na próxima aula
eu deixo eu faço ele com calma para quem não conseguiu chegar na resposta, tá? Mas o ideal agora nessa parte é montar o sisteminha, achar e montar as equações e resolver depois a gente faz com calma, tá? Como os números são grandes, a gente para zerar as linhas aí demanda um certo tempo mesmo, tá?
Bom, pessoal, então vamos montar o exercício aí, tá? Vamos ler com calma, tentar organizar, para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, como que eu vou fazer esse exercício? Eu vou organizar da seguinte maneira. Então, ó, eu vou montar aqui. Então, ele fala para mim que ó, tem 3 tipos de equipamentos, tá? Equipamento A, B e C. Então, eu vou pôr aqui, ó, A, B e C. Depois ele fala, ó, eu vou ter o custo desses equipamentos com acabamento, montagem, acabamento e transporte, né? Então, eu vou ler cada um das linhas aí e vou tentar organizar dessa maneira aqui. Então, eu coloquei equipamento A, equipamento B, equipamento C, e aqui eu coloquei montagem, acabamento e transporte. Então, quando eu falar do equipamento A com a montagem, eu ponto nesse ponto. Na hora que eu falar do equipamento B, montagem, e equipamento C, montagem, a gente vai organizar nessa linha. Quando eu falar de equipamento, nessa linha. Quando eu falar de transporte, nessa linha. Então, vamos ler com calma aqui, vou grifar os dados que ele dá. Então, tem 3 tipos de equipamento, e ele começa do tipo A. Então, começou com o equipamento do tipo A. Então, ele fala que gasta R$5 na montagem, tá? Então, aqui ele me deu, ele começa a falar só da montagem, ó. Então, ele fala que a montagem gastou A, os R$5, o B, R$4 e o C, R$1. Então, ele está falando aqui, ó, só da montagem. Então, agora o que eu vou preencher é a montagem, a linha da montagem, equipamento A, B e C. Então, ó, na montagem eu gastei 5, 4 e 1. Então, vamos voltar lá no meu sisteminha, ó. Só estou aqui na linha da montagem, eu só estou trabalhando, ele só falou para mim aqui, ó, da montagem. Então, ó, 5, 4 e 1, o tempo que gastou na montagem, tá? Ó. Então, vou voltar lá. Então, está falando o custo de montagem, equipamento A, R$5, custo de montagem da B, R$4, e da montagem do C, R$1. Então, eu fui na linha aqui da montagem e coloquei, ó, quando ele falou do A, quando ele falou do B, quando ele falou do C. Vamos voltar lá e continuar lendo. Vou apagar aqui. Vamos continuar lendo agora. Então, a partir de agora, ele fala o custo de acabamento. Então, agora eu estou na linha acabamento. E aí ele fala, ó, o A, R$2, o B, R$4 e o C, R$1. Então, eu vou na linha do acabamento. Onde tiver A, eu coloco 2, onde tiver B, eu coloco 4, e onde tiver o C, eu coloco 1. Então, vamos lá. Opa, então, ó, acabamento. Onde tem o A, eu coloquei 2, onde está o B, eu coloquei 4, onde tem o C, eu coloquei 1. Então, vamos voltar no texto agora, que ele vai falar do transporte. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. O custo de transporte. Agora, então, a gente está na linha do transporte. Aí ele fala que o A, 50 centavos, o B, R$1 e o C, 80 centavos aí, tá? Então, agora eu vou na linha do transporte e vou colocar o dado 50, 1 e 80. Então, voltando lá, ó, 50, 1 e 80 centavos, tá? Então, a gente está na linha do transporte aqui. Por fim, vamos continuar tirando as informações. Ele vai dar agora, ele vai falar de cada um deles aí. Então, ele fala aqui, ó. Sabendo que em uma semana o custo total de montagem, então, ó, onde tiver montagem, eu vou colocar 270. Onde tiver acabamento, eu vou colocar 210. E onde tiver transporte, eu vou colocar 80. Tá? Como está tudo em reais aí, eu não preciso me preocupar com a unidade. Então, eu vou lá no outro lado do igual, ó, e vou colocar os valores 270, 210 no acabamento e 80 no transporte. Tá? Então, pessoal, esse exercício, o mais importante é a gente ser organizado. É ter a organização de ler e montar o sistema. Quando a gente monta dessa forma organizada, a gente consegue ficar mais fácil entender o que está acontecendo. Então, eu prefiro montar sempre assim. Eu coloco informações aqui nas linhas e colunas, e aí eu vou traçando o texto com o que ele está me falando aqui. Eu acho mais fácil, dessa maneira eu me confundo menos. Tá? Feito isso, a gente monta o sistema. Então, aqui onde tem A, 5A, mais 4B, mais C, igual a 270. 2A mais 4B, eu errei de novo, né? Porque eu peguei o mesmo arquivo, na hora de Ctrl+C, Ctrl+V, tá errado aqui de novo, pessoal, corrijam aí para mim. É o maldito Ctrl+C, Ctrl+V. Então, na hora que eu peguei aqui, ó, aqui é C, tá? Tá na linha do C aqui. Corrijam aí, por favor, que eu já enviei o arquivo para vocês. E, por fim, então, ó, 0,5A mais 1B mais 0,8C, e aqui o outro lado do igual, né? Então,
tá igual, tá? Agora, resolver o sistema, pessoal. Aqui é treino, não adianta eu ficar fazendo e vocês olhando, tá? Se você não sentar com calma e ficar apanhando nesse exercício, até você falar, não, agora eu entendi como é que faz, não tem jeito, tá? Porque parece que quando eu faço, eu já te dou o resultado, você entende a conta. Só que quando você tem que pensar qual linha, qual número que eu vou multiplicar, tal, fica mais difícil, ok? Então, pessoal, tentem sempre fazer com calma esse exercício, tem que sentar mesmo com calma e resolver, tá? Coloca no chat a pergunta, por favor. Vou dar um tempinho para vocês resolver o sistema. Corrijam para mim, por favor, aqui o C. Coloquei a resposta aí para vocês irem acompanhando, tá? Não tem vindo para vocês fazerem aí, tá, pessoal? Aqui não tem jeito, é treino mesmo, tem que fazer conta aí com calma, vou dar o tempinho, mas não adianta eu ficar eu fazendo e vocês olhando, tá? Na prova, vocês vão estar sozinhos, né? Então, tem que treinar mesmo, tá? Ver o que está acontecendo.
Bom, pessoal, vendo que alguns de vocês estão com algumas dificuldades, vou fazer o seguinte, é, assim que eu começar a aula na próxima semana, eu vou resolver esse exercício, tá? Eu vou montar passo a passo e vou resolver esse exercício, tá? Então, quem ainda, vocês vão tentar fazer o exercício em casa, mas se você continuar com dúvida ainda, eu vou começar a próxima aula resolvendo esse exercício, tá? Então, já combino com vocês, aí eu mostro como eu montei as equações, tá? Só dar uma dica, que o pessoal estava perguntando, lembrar que eu posso multiplicar números nas linhas, tá? Não posso somar. Uma dica que eu faço aqui, ó, como aqui está 5, aqui está 2, e eu quero zerar eles, eu faço assim, ó, na hora de zerar a linha 2 aqui, ó, eu multiplico essa daqui por 2 e essa daqui eu multiplico por 5, negativo, que aí fica um inverso do outro. Posso fazer a mesma coisa quando eu for fazer a linha 1 com a linha 3 aqui, eu multiplico essa aqui por 0,5 e essa daqui por 5, tá? O Bruno falou que fez aí, pode colocar no grupo de vocês, tá? Também pode, se vocês quiserem se ajudar, também é legal, um ajudar o outro, vocês podem colocar aí, pode colocar a resposta, tá? Mas eu faço assim, eu começo a aula explicando que a gente já recorda antes de passar para um assunto novo, ok? O Vinícius está perguntando o Cauê perguntou se multiplicação em cruz, depende de como você está fazendo, tá? Se você está usando o método de Cramer ou se você está fazendo por escalonamento, senão tem que tomar cuidado, tá? Não dá para multiplicar em cruz, não. Bom, ele perguntou se vai ter exercício para fazer, então eu vou deixar aqui, ó, tá? Vou deixar esse exercício para vocês aí, para vocês entregarem, tá? Isso aí o exercício vai compor a nota da prova de vocês, tá? Então, depois vocês façam com calma, entreguem numa folha separada esse exercício, vão guardando. Eu sempre vou deixar um exercício para vocês irem fazendo e vou deixar a resposta aqui, tá? Importante é vocês entenderem como é que faz, o que está acontecendo, montar o sisteminha, tá? E qualquer dúvida a gente vai tirando, tá? Vocês vão, entre vocês aí também se ajudando, tá? Vão pondo no grupo se vocês quiserem aí, como foi feito, vai tirando dúvida entre vocês também, que é bem legal, né? Que seria o que acontece em sala de aula, né? Um ajudando o outro a resolver. O Gustavo perguntou se pode entregar na mesma folha das 6 perguntas. Eu prefiro separado, tá? As 6 perguntas numa folha e todas que eu pedi a partir da aula de hoje, vocês vão me entregar separado, tá? Na aula de hoje só vai ter esse exercício, tá, Cauê? Mas cada aula eu vou pedir um exercício. E aí vocês vão me entregar a cada quando voltar às aulas. Tá? O Luiz está perguntando se esse exercício está no site. Não, não deixei. Está só aqui mesmo. Você recebeu o arquivo que eu enviei? Isso, cada exercício entregar numa folha, tá? Ô Letícia, segue só o que eu pedi, tá? Outro professor daquelas outras aulas não podem seguir só a partir da aula de hoje, tá? Então entrega só a partir de hoje. Eu vou pedir para vocês aí, compartilhem o arquivo que eu enviei, tá? Se algum aluno não recebeu ou não estava na aula de hoje, compartilhe o arquivo, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ah, tinham me perguntado a respeito da aula de segunda-feira. Segunda-feira, pelo manual da Unip, vai ter aula normal, tá? Segunda-feira, terça-feira é o feriado. Se eventualmente cancelarem essa aula, derem como recesso, aí vocês serão avisados aí pelo próprio site da Unip, ou a coordenadora talvez tenha um contato de alguém, tenta entrar em contato com vocês. Mas, a princípio, segunda-feira aula normal, terça-feira feriado, tá? Então, vamos seguir o cronograma. Segunda-feira, pelo calendário da Unip, aula normal, tá? Se acontecer alguma eventualidade, eles alterarem, vai ser no final de semana, tá? Não passaram para a gente isso hoje, tá ok? Tá, o pessoal fez bastante pergunta aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui para eu tentar ler.
Tá, então, a Evelyn perguntou dos EDs, pessoal. O ED lá no sistema de vocês, vai ter o módulo lá, o último módulo ED, tá? Tem que fazer os exercícios. Por enquanto, vocês não conseguem fazer todos, mas quem já está estudando, consegue fazer os exercícios, podem ir fazendo, mesmo que eu não tenha dado aula, tá? Não tem problema. Só cuidado lá na hora de justificar, hein? Se você clicar lá e acertar, a resposta vai vir para mim. Tá? Então, cuidado para não chutar qualquer coisa lá para descobrir a resposta, porque depois não tem mais jeito de fazer. Tá? Mas se você quiser ir fazendo os EDs, podem ir fazendo. Ok? Qualquer dúvida, depois a gente, no final, a gente faço uma aula com vocês, é só para tirar dúvida de ED. Estou perguntando se precisa copiar o enunciado. Se der para você copiar, pode ser digitado mesmo, tá? E aí, só a resposta você faz à mão no exercício. Se quiser copiar, colar em cima, aí não tem problema, tá? Bater uma foto aí. Mas o exercício, a pergunta não tem problema, tá? Se for digitado ou colado, não tem problema. Mas a resposta à mão. Tá. A Joana está perguntando se é para entregar todos os exercícios. Não, só esse último, tá? Os outros são só para estudo de vocês mesmo. O Adriano está perguntando qual título coloca na cabo do exercício. No meu, coloca só tópicos de matemática, tá? Exercícios para entrega, tópicos de matemática. O Adriano está perguntando dos exercícios anteriores do título. Pode colocar, sei lá, exercício extra, tá? Porque esses 6 vão ajudar na nota da prova, tá? Então, a prova de vocês vai ter um pontinho a mais desses 6 exercícios que vocês entregaram. Os outros que eu vou pedir vão compor 50% da nota, tá? Então, pode colocar exercício extra no 6 e esses outros vocês vão colocando exercício para entrega, só faz separado, tá? A Fernanda está perguntando se o ED são aquelas 40 questões do sistema, e isso tem que entrar no sistema, não é para me entregar impresso, hein? Tem que ser feito no sistema. Isso, Bruno, tem esses 6 exercícios, mas esse para entregar. Tá? São só esses exercícios por enquanto. Para entrega nada online, tá, pessoal? Os exercícios que eu pedir vão ser todos entregues presencialmente quando as aulas voltar por enquanto, ok? Por enquanto nada entregue. A única coisa que é online é o ED, ok? O ED é online. Agora, esses exercícios que eu estou pedindo, vocês vão me entregar pessoalmente. A aula de hoje, estão perguntando aqui para mim, pessoal, finalizou, tá? A aula de hoje é isso aí, eu vou ficar aqui ainda tirando algumas dúvidas que alguns alunos têm, pode colocar no chat aí, tá? Mas a parte de exercícios aí, é isso aí, tá? A aula de hoje é essa daí. Semana que vem a gente volta com mais exercícios aí.
Obrigado a todos aí. Bom, pessoal, vou encerrar a aula então. Semana que vem a gente conversa mais aí, tira mais dúvidas de vocês. Bom final de semana a todos. Vou divulgar a sala, tá?